Olá, vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil. Desta vez iremos falar sobre as provas dentro de um processo. Inicialmente, é sempre bom trazer em destaque que a petição inicial deverá indicar, conforme informa o artigo 319 do CPC, as provas com que o autor, ele que faz a petição inicial, pretende demonstrar a verdade, o seu direito. Pretende demonstrar o seu direito. Aqui está falando de fatos alegados, mas depois nós vamos analisar outro detalhe, porque em relação aos fatos pode haver presunção de veracidade. Em relação ao direito não há presunção de veracidade. Então vamos lá. Então nesse primeiro ponto, o artigo 319 nos lembra que deve conter na petição inicial, sob pena de indeferimento, o protesto genérico de provas. Por que protesto genérico de provas? Aqui eu não vou especificar quais são as provas, que eu não sei que provas serão necessárias no curso do processo. Mas eu vou chegar já para o juiz dizendo assim mesmo: seu juiz, pretendo provar tudo aquilo que eu estou alegando na minha petição inicial e no curso do processo por meio de todos os meios, todos os tipos de provas que sejam lícitos, legais, morais, admitidos dentro de um processo. Todos os meios de provas que nós estamos verificando vai estar lá no artigo 212 do Código Civil. E essa redação, que é comum nós presenciarmos nas petições iniciais, ela decorre do artigo 369 também do CPC, que nós iremos analisar. Segundo ponto, quando eu trago em relação a provas, é que dentro de um processo civil é diferente do processo penal, existe uma busca da verdade processual. Por quê? No direito processual penal e no direito trabalhista existe a busca da verdade real, ou seja, o juiz não convicto, ele pode pedir diligências para buscar a verdade. Ele não está interessado numa verdade processual, ele está interessado numa verdade real. No processo civil não tem essa busca da verdade real, porque o próprio artigo 371 diz que o juiz não está obrigado a produzir novas provas. Ele vai apreciar o direito, a lide, com base nas provas que foram constituídas nos autos. Por isso que nós chamamos busca da verdade processual. Mas ele então não pode fazer diligência? Poder pode, o juiz pode tudo dentro de um processo em relação à produção de provas. Mas aqui ele não é obrigado como é no direito penal. No direito penal existe uma obrigação, é de buscar a verdade de qualquer forma, inclusive pedir a produção de determinadas provas que as partes não apresentem, não peçam. Já no direito processual civil não há essa exigência. Terceiro ponto que nós devemos também que prestar bastante atenção é que no processo civil há a possibilidade de fazer a utilização de provas emprestadas. Como assim? Vamos pensar o caso Lava Jato. O caso Lava Jato, hoje um desdobramento que nós muitos só analisamos na mídia, a parte penal. A parte penal que busca a prisão daqueles que cometeram o crime. Só que nessa apuração criminal, verifica-se que há uma sonegação de patrimônio, sonegação de recursos, ou seja, existe um passivo a descoberto que não está devidamente justificado nas suas declarações. Isso abre precedente para a Receita Federal começar a investigar a sonegação e, competentemente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional executar uma ação para que se pague o tributo que foi ocultado, deixado de pagar, sonegado. Aquilo que foi sonegado tem que ser pago. Receita Federal não está interessada em saber qual é a origem do recurso, porque a lei não determina qual é a origem do recurso. Basta que, se foi demonstrado uma renda essa
tem que ser aplicada a tributação, oferecida a tributação. E essa renda não foi oferecida a tributação, tanto é que é um aumento patrimonial muito grande, fazendo um passivo a descoberto. Então, a Receita Federal terá que começar tudo do zero para produzir essas provas? Não. Pode solicitar para o juiz e pedir a prova. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vai começar tudo do zero para a produção de prova? Não. Vem no processo criminal e pede as provas emprestadas de lá, que são necessárias para instruir a sua execução. Da mesma forma, o Ministério Público pode pegar as provas emprestadas da ação criminal para ajuizar a ação civil pública, aquela que visa a reparação do dano causado ao erário. Portanto, as provas emprestadas são permitidas dentro do direito processual civil. Em relação ao artigo 369, e é uma dúvida que pode ser levantada, é: provar é um direito ou é uma obrigação? O artigo 369 diz que as partes, autor, réu ou terceiros, têm direito a empregar todos os meios de prova, têm direito à prova. Enquanto isso, que o artigo 373 diz que as partes têm o ônus de provar aquilo que alega. Então, podemos deduzir que prova é um direito e também um dever. Eu não posso dizer que prova é só um direito, porque ela também é um dever. Se eu quero que aquele meu direito e o juiz conceda aquilo que eu estou solicitando em cima de um direito que eu estou pedindo, eu tenho que provar esse direito. Quando é que eu vou provar? Aí vem o artigo 434 que me explica. Incumbe a parte instruir a petição inicial. Que parte é essa? A parte autora. Então é obrigação da parte autora instruir a petição inicial. Observa que ele diz assim mesmo: com os documentos. Com os documentos significa que as provas, elas têm espécies. Então eu tenho as provas do gênero material, onde os documentos estão dentro, e tenho as provas orais, aonde os documentos estão fora. Mas ouvir testemunha estaria dentro. Então eu tenho os tipos de provas, aonde uma eu vou ouvir e a outra os documentos já são memoriais, só precisam ser juntados, seja na inicial ou em alguma manifestação no curso do processo. Lembrando que eu tenho que juntar essas provas até a audiência de instrução, porque é na audiência de instrução onde serão ouvidas as provas orais. É o último momento que as partes têm para produzir provas. Após isso, vai concluso para o juízo, pode abrir prazos para as alegações finais e depois concluso para o juízo para que ele decida, com base nas provas que estão lá juntadas, a lide, o problema. Então, vamos voltar. Provas é um direito das pessoas provar o que alegou. Mas para ter o direito reconhecido, é obrigação daquele que alega. Ele não pode atribuir esse dever de provar a outrem. O dever é seu, via de regra. Lógico que nós vamos explicar as exceções, mas via de regra, quem alega tem o dever de provar. Aí eu pergunto, eu posso trazer qualquer tipo de prova? É um direito trazer todo tipo de prova? Todos os meios? Sim. Desde que legais, desde que moralmente legítimos. É vedado no ordenamento jurídico a produção de provas ilícitas. Provas obtidas por meio ilícito. Vamos pensar o seguinte, um jeitinho brasileiro, alguém conseguiu uma prova que ela está sobre o manto do sigilo.
aquela prova conseguida por meios ilícitos, ela deve ser extraída do processo. Para que você obtenha a prova e traga dentro do processo, traga as provas obtidas pelos meios lícitos. Se você atender os meios, a prova será aceita. Caso contrário, a parte poderá alegar que aquela prova foi adquirida por meio ilícito e o juiz é obrigado a desentranhar, tirar dos autos. Todas as provas produzidas por um meio ilícito devem ser desentranhadas dos autos. Outro fato que nós temos que trazer bem em mente é que ninguém está desobrigado do dever de contribuir com a justiça para o descobrimento da verdade. Eu sei que a prova, já foi dito anteriormente, que ela busca uma verdade processual, mas essa verdade, se o juiz pedir que alguém venha ser testemunha, ou se uma das partes pedir para alguém ser testemunha, ninguém pode chegar e dizer: eu não tenho nada a ver com essa confusão e não quero saber desse fato. É obrigado, tem o dever de ir em juízo para explicar aquilo que sabe sobre o fato e poder ajudar o juiz a dar uma sentença, uma decisão justa com base na verdade. Cabe lembrar mais ainda que, já que falamos do artigo 434, que é a obrigação das partes, ele diz o seguinte: quando tratar de provas materiais, as partes têm o dever de juntá-la na inicial, se for autora, ou na contestação, quando for o réu ou terceiros interessados. Então, as provas materiais, via de regra, deverão ser juntadas na inicial ou na contestação, no primeiro momento que as partes se manifestam nos autos. A audiência de conciliação não é momento para se discutir processo. A audiência de conciliação é só para se buscar conciliação. E muitas pessoas querem, numa audiência de conciliação, discutir. Não serve para isso. Quer as provas? Discuta a matéria na tua petição inicial e junte as tuas provas. Discuta a matéria na contestação, se você for réu, e junte também as provas materiais que já estão produzidas na contestação. Observa que esse artigo 434 deve ser muito bem observado quando trouxer tutelas antecipadas. E as tutelas antecipadas o juiz só vai dar se houver uma probabilidade, uma fumaça daquilo que você está falando seja verdade. E como é que você faz isso? Através de uma prova que você já tem, para dar para o juiz a certeza daquilo que você está falando. No mandado de segurança, por exemplo, você não consegue avançá-lo se não trouxer as provas daquilo que você está querendo. Numa ação cautelar, por exemplo, para a liberação de um veículo, para a liberação de uma mercadoria, você não vai conseguir avançar essa tutela antecipada se você não juntar aos autos as provas da propriedade do veículo, as provas da propriedade daquele bem material, daquela mercadoria. Porque é a certeza, indícios, que há uma probabilidade daquilo que você esteja falando seja verdade. Mas eu falei assim, via de regra, o ônus de provar é daquele que alega. Por exemplo, o autor tem o dever de provar os fatos constitutivos do seu direito. Matéria de direito eu tenho que provar. Da mesma forma que o réu tem o dever de comprovar quais são os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O autor alega alguma coisa, o réu tem que contraditar. Caso contrário, ele concorda e paga. Um fato impeditivo, por exemplo, é dizer: olha, a dívida não está vencida, impede que ele me cobre alguma coisa porque a dívida não está vencida. Um fato modificativo do direito: olha, eu fiz uma novação, eu fiz um acordo, fiz um outro acordo e esse acordo não está inadimplindo. Então modificou o direito original. Tem um outro acordo feito.
superando o acordo original. E um fato extintivo, como uma prescrição, a extinção do processo, o processo foi quitado, eu tenho uma comprovante de quitação. Então, quem tem que fazer esses contradição é o réu na sua contestação e demonstrar através de provas. Aí já vi alguns doutrinadores falando que o novo CPC trouxe a inversão do ônus da prova conforme o CDC. Não é bem a verdade assim, porque lá no CDC a inversão do ônus da prova se dá a aquele que conseguir demonstrar a hipossuficiência técnica. Ou seja, seu juiz, eu não tenho condições de provar, mas a outra parte tem condição de provar. Eu não tenho condição de tecnicamente explicar o que aconteceu. Por meu celular não está funcionando, está fora de área. Mas a fornecedora, a prestadora do serviço, ela tem como fazer isso, porque ela tem técnicos capacitados para isso. Isso é inversão do ônus da prova. Aqui no artigo 373, parágrafo 1º, ele diz assim mesmo: esse ônus de provar pode ser invertido, desde que eu tenha alguns elementos. Haja uma impossibilidade. Eu não posso tornar como sinônimo uma dificuldade pequena. Impossibilidade é quando não é possível fazer. Não há possibilidade alguma que eu faça, que a parte que está querendo a inversão do ônus faça aquela prova, produza aquela prova. Ou que para fazer aquela prova terá uma dificuldade excessiva. Não é uma dificuldadezinha qualquer, uma dificuldade excessiva. Então ele diz, é impossível ou excessivamente difícil fazer isso daí. Provavelmente eu não consiga fazer essa prova, essa produção de prova. Mas essa mesma prova tem uma maior facilidade a outra parte de conseguir e de fazer e de provar. Então, o que ela faz? Ela pede a inversão desse ônus de provar. Diz, é mais fácil a outra parte provar. E para mim é muito difícil. Se ela tiver possibilidade de provar e não for muito difícil, o juiz não vai conceder, porque ela tem que explicar no pedido de inversão do ônus da prova quais são as suas impossibilidades ou a sua dificuldade excessiva. E também qual é os elementos que demonstram que a outra parte tem uma maior facilidade de obtenção de provas. Porque se não tiver esses três elementos aqui, o juiz não pode inverter a prova. Observe que eu não estou falando aqui de capacidade técnica, de hipossuficiência técnica. Eu estou falando aqui de impossibilidade para um e maior facilidade para o outro. Independente, eu tenho que conseguir demonstrar isso para poder pedir a inversão do ônus da prova. E olha só, o juiz vai ter que ouvir a parte contrária. Ele pode até conceder de plano, mas a outra parte pode contraditar. Contraditar como? Dizendo o seguinte, olha, não é mais fácil, e demonstra que não é fácil. E ele também tem o ônus da impossibilidade. Se ele assim também o fizer, o juiz está obrigado a desinverter, reverter aquele ônus que ele tinha invertido, volta ao status quo antes daquela situação. E isso não tem previsão na relação consumerista. Um exemplo que nós podemos já verificar que isso existia já no ordenamento jurídico: uma pessoa que quer discutir os juros de um contrato, mas não tem a cópia do contrato. Não recebeu a segunda via do contrato da outra parte, da financeira. O que ela faz? Ela pede a apresentação de documento. Ela já faz isso em juízo. Seu juiz, eu não tenho a cópia desses contratos, mas foi firmado junto com a empresa. E ela que firmou o contrato, ela tem uma outra cópia. Que ela apresente a cópia desse contrato em juízo. Eu saí da empresa, não tenho como apresentar os contratos, os balanços. Há uma dificuldade de eu entrar na empresa.
E dificilmente eu vou conseguir ter acesso a esse documento. Quem tem é o dono da empresa. Eu estou fora da empresa. Eu sou um laranja, eu sou uma esposa. Eu estou querendo a divisão do patrimônio, mas eu não tenho acesso a essas informações. Então eu posso chegar no juiz e pedir a apresentação de documento por outra parte. E aqui eu posso dizer, eu não tenho como comprovar, porque para mim é impossível fazer essa prova. O outro tem acesso a essas informações no seu balanço, na sua contabilidade. Então, via de regra, essa maior facilidade de demonstração da prova tem que estar no pedido de inversão do ônus da prova. Porque o juiz pode não conceder, ou então só conceder após ouvir a parte contrária. Aí ele faz a inversão ou não do ônus da prova. Porque se ele inverter e a outra parte contestar, ele é obrigado a reverter. Por isso que tem aqui que a outra parte poderá também se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Surge uma dúvida que é muito comum, porque o legislador, no artigo 344, quando fala da revelia, ele diz que a presunção de veracidade, e não confunda com probabilidade de veracidade. Probabilidade é juízo de incerteza, não se tem a certeza ainda. E quando eu falo de presunção, eu falo de certeza. Então aqui a presunção somente se dá em relação à matéria de fatos. Cabe lembrar que uma petição inicial vai ter matérias de fatos e de direito. Ou seja, dentro de uma petição, na causa de pedir, eu tenho matérias de fatos e matérias de direito. Por que a presunção de veracidade não recai sobre a matéria de direito, só cai sobre a matéria de fato? Aí nós vamos voltar novamente aqui para esse ponto. Quem tem o ônus de provar é aquele que alega. É o que nós já falamos aqui. Aquele que alega tem o ônus de provar. Por isso que eu peço o protéstico genérico das provas. E ao longo do processo, se houver a necessidade, eu vou fazer as provas específicas. Vai ter um momento onde o juiz vai dizer assim mesmo: diga às partes as provas que pretende produzir. E quando ele diz diga às partes as provas que pretende produzir, ele está dizendo em audiência de instrução quais são as provas que você quer produzir. Será que as provas seriam também as materiais? É óbvio que não. Quando o juiz diz, diga às partes as provas que pretende produzir, ele está trazendo tão somente em relação às provas orais, aquelas previstas no artigo 361 do CPC. Antes de ir lá para frente, vamos analisar o artigo 212 do Código Civil, e ele vai dizer o seguinte, que as provas para se provar o alegado pode se dividir em materiais e orais. Quais seriam as provas materiais? Aquelas pré-constituídas, que são feitas, elaboradas em provas memoriais, escritas. A confissão, professor, pode ser tanto material como oral? Sim. A parte pode fazer um documento confessando isso em cartório, ou a parte pode fazer essa confissão em audiência de instrução, confesso, no momento quando ela for ouvida. Então, se ela for feita essa confissão na audiência de instrução, ela é considerada uma prova oral. Se ela for feita em cartório, ela é considerada, e tem o mesmo valor probatório, ela é considerada uma prova material. Outra, documentos que nós já vimos. Aonde? Artigo 434, acabamos de ver recentemente. Incumbe às partes instruir a petição inicial, a parte autora. Com quem? Com os documentos
que ele já tem? Material. Eu não vou dizer esse documento, só documento. Toda e qualquer prova material pode ser produzida na inicial, pela parte autora, ou na contestação, pela parte ré. Então, voltando, documento é uma espécie de prova material. Eu posso instruir uma confissão na inicial da parte ré, assim como eu posso trazer uma confissão da parte autora na minha contestação, se a parte autora confessar em algum momento, em algum outro tipo de documento que já existe em algum outro juízo, mesmo que seja o arbitral. Ele pode trazer esse documento do juiz arbitral e trazer para cá e dizer, olha, é uma confissão. E essa confissão vai ser memorial. Memorial junto na inicial, na contestação. Já as presunções é quando o juiz diz, faça, não vou fazer. Eu tenho uma presunção, e nós já vimos agorinha, a presunção em relação às alegações de fato quando o réu não contesta. Artigo 231 e artigo 232 vai trazer lá umas espécies de presunção, aonde o juiz diz, produza determinada prova. Por exemplo, duas pessoas, vamos botar aqui José e Maria, estão em juízo, e Maria ingressou com uma ação para investigar a paternidade do José em relação a Mariazinha. José, em algum momento, casado, vai dizer no juiz, eu não vou produzir o exame de DNA, eu não sou obrigado a produzir, e realmente ele está certo. Ele não é obrigado a fazer o exame de DNA, mas o juiz vai considerá-lo presumidamente pai. Isso quer dizer que ele provavelmente seria o pai? Não, não, não. Presunção não tem nada a ver com probabilidade. Presunção é certeza, juízo de certeza, ele é o pai. Pelo fato de não querer fazer, ele é o pai. Não há uma probabilidade de ser o pai, não. Ele é considerado o pai. Só pelo fato. É obrigado a fazer outro exame de DNA? Não, não, não. Aquilo ali já serve como presunção, aquilo ali é verdade. Se ele lá na frente quiser fazer o exame de DNA, pode até fazer. Mas dali no momento da sua recusa virou presunção de veracidade. Aquilo ali é certo que ele é o pai. É uma presunção relativa que ele pode voluntariamente lá na frente querer fazer o exame de DNA. Mas naquele momento a presunção de veracidade, toda certeza que ele é o pai. Não é uma presunção absoluta, mas é uma presunção relativa que ele é o pai. Tem também a perícia. Professor, a perícia, mais uma vez eu vejo que ela pode ser tanto material como oral, sim. Via de regra, a perícia é feita através de um laudo. Quando é apresentado um laudo dentro do juízo, dentro do processo, ele é um laudo pericial, como o exame de DNA também, pode entrar aqui, todo tipo de exame. Ele é um documento. Ele é memorial. Mas, quando o juiz tem dúvida, chama para poder ser ouvido em audiência, ele é uma prova oral, porque ele vai ser ouvido, ouvir a perícia, que é a primeira das ordens que nós temos no artigo 361 do CPC. Quando eu não precisar fazer provas orais, quando eu não precisar lançar-se das provas orais, porque as provas materiais já são suficientes, eu posso pedir para o juízo, e o juiz, não havendo necessidade de designar uma audiência de instrução e julgamento, ele pode julgar antecipadamente a lide. Está no artigo 355 do CPC. Julgamento antecipado da lide é quando o juiz antecipa o julgamento. Professor, do julgamento antecipado da lide quer dizer que é uma antecipação de tutela? Não, não se confunda. Julgamento antecipado da lide com antecipação de tutela. A antecipação de tutela, o juiz não dá uma decisão definitiva. Ele dá através de uma liminar, uma decisão interlocutória. Ele não julga definitivamente o processo numa antecipação de tutela. Ele apenas antecipa uma tutela que ele iria dar lá no final, lá na frente. No julgamento antecipado da lide, ele termina o processo mais cedo. E quando ele julga antecipadamente a lide, ele o dá através de sentença. Por quê? Uma sentença onde ele reconhece que
há ou não há todo aquele direito material. Não é obrigado que ele vá conceder, dar provimento aos pedidos da inicial. Ele pode dar uma sentença, artigo 487, acolhendo ou rejeitando os pedidos. O julgamento antecipado da lide. Não há necessidade de produção de provas orais quando o réu é revel e não volta a apresentar no processo. Em qualquer momento o réu pode voltar para o processo, mesmo pegando a revelia do artigo 344. É concedido de acordo com o princípio do contraditório que as partes contraditem o documento que for apresentado por um. As provas que for apresentada por um pode ser contraditada por outro. Professor, que provas são essas que são juntadas? Aquela lá do artigo 434 que nós vimos. Na inicial, o autor deverá juntar as provas a que ele acha que é pertinente para provar o seu direito. Na contestação, o réu deverá juntar as provas materiais que ele acha pertinente para provar as suas alegações. Só que aqui, então, no artigo 437, nós devemos analisar o seguinte: se o autor apresentou a prova na inicial, o réu só vai se manifestar sobre a prova na contestação. Antes da contestação, tem a audiência de conciliação ou mediação. Não é lá que ele vai dizer, olha, tudo errado. Isso. Audiência de conciliação é para saber se tem acordo ou não tem acordo. Mediação é para ver se há uma possibilidade de chegar em um acordo comum. Há um consenso. Não dá de discutir provas. Só vai se discutir provas na contestação, que é o momento onde ele vai dizer, olha, não concordo com as provas juntadas na inicial, e explica os motivos. E se for o réu que apresentou lá no artigo 434 as suas provas, cabe ao autor manifestar-se em uma impugnação à contestação, a uma manifestação simples nos autos. Réplica é o nome genérico que se dá, mas através de uma manifestação simples ou através de uma impugnação à contestação. O juiz não vai dizer, em momento algum, quando chegar o momento da contestação, um despacho dizendo, réu, manifeste especificamente sobre as provas juntadas dentro da inicial. Ou então, autor, manifeste, impugne as provas juntadas na contestação. Isso já é automático porque isso já tem previsão em lei. O juiz não precisa ficar chamando as partes, nem tampouco lembrando as partes sobre as suas obrigações dentro de um processo. As partes devem agir conforme determina a lei. E se sabe que tem que fazer as manifestações, que faça as manifestações devidas dentro dos seus momentos. Não esperem em momento algum que o juiz peça que você manifeste especificamente sobre determinada prova que foi juntada por alguém. Alguém juntou uma prova, você é comunicado a respeito daquela juntada, só vai a comunicação, seja um processo eletrônico ou seja num processo físico, e você vai e se manifesta. Você tem um prazo de 5 dias, via de regra, que não tem prazo geral para isso, que nós vamos verificar lá em prazos. Então, dentro de 5 dias você faz as manifestações. Existem alguns tipos, algumas situações que não há como ser provado, ao que diz o artigo 434, que tratam de fatos notórios. Por exemplo, vamos pensar o caso daquele acidente envolvendo os aviões, onde ele passou direto, explodiu, e muitos corpos não foram reconhecidos porque foram carbonizados totalmente. Vamos pensar
O caso da família dessas vítimas, muitos trabalhadores, e a família precisa entrar com os benefícios da pensão por morte, inventário para divisão dos bens. Como é que faz isso se não tem corpo? Como é que eu vou abrir se não tem uma certidão de óbito dessas pessoas? Como provar em juízo que essas pessoas morreram? Abre-se, portanto, uma justificação, que é chamada de ação de justificação de morte presumida, aonde demonstra-se que presumidamente as pessoas foram mortas porque estavam naquele voo que explodiu. O corpo não foi encontrado, mas não significa que ele não estava. A mesma forma daquele avião que caiu em alto mar. Como provar? Não, uma certidão de óbito, a morte dele, se não tem corpo, que foi devorado pelos tubarões ou levado pelo mar e ficou perdido no mar. Então, automaticamente, ele estava numa situação de risco? Sim. Então, o juiz pode dar a morte presumida. Tem como provar? Não, é um fato notório. Juros que está publicado em jornais de circulação, em vários jornais, notícias que tem em vários jornais. Como comprovar? É fato notório. Fato notório, não há necessidade de fazer outro laudo específico explicando tudo aquilo ali. Fato notório não se prova. Outra situação também, se uma das partes confessar, eu preciso comprovar aquilo que foi confessado. Não, direito processual, verdade processual. Não há verdade real, como acontece lá no direito penal ou no direito trabalhista. Confessou, está confessado, não preciso ficar provando uma confissão. Outra coisa, eu não vou provar um fato que é incontroverso, que é claro, cristalino, todo mundo vê. Não tem como comprovar algo que já está mais do que comprovado. E também quando há aquelas presunções legais, como no artigo 231 do Código Civil, que nós já falamos aqui em relação a alguém que se nega a fazer o exame de DNA. Há uma presunção de veracidade. Há a existência da veracidade. Não é uma probabilidade, é uma existência de veracidade. Voltando então, tipo de provas documentais, nós temos as escrituras públicas, temos documentos assinados como os recibos, contratos, certidões, dentre outros, como fotografias, repografias, entre outros, mensagens de WhatsApp, cópias de páginas. Lembrando que as mensagens de WhatsApp, via de regra, seria melhor testar a veracidade dele através de uma ata notarial. Ata notarial também, livros, fichas de empresários, isso tudo são chamados de provas documentais. Provas orais são aquelas que nós já falamos, que devem ser produzidas em uma audiência de instrução. Às vezes, por vir escrita somente audiência, muitos pensam que trata de uma audiência de conciliação, discutir. Isso não. Provas orais somente na audiência de, via de regra, instrução. E a ordem que o juiz irá ouvir, por isso são as provas orais, serão ouvidas primeiro o perito em relação àquelas dúvidas que ficou do seu laudo pericial. Em segundo, o autor, o réu, as partes, que aqui poderão confessar. Lembra da confissão que eu falei que pode ser oral? Aqui eles podem confessar. E por fim, a testemunha. O juiz é obrigado a ouvir os três? Não. Por exemplo, se aqui ficou claro, incontroverso, o direito, o juiz não precisa ouvir mais as partes. Se uma das partes aqui confessar, o juiz não precisa ouvir as testemunhas. Por isso tem essa ordem aqui. Confessou alguém, para quê? Seria apenas gastar mais tempo se já tem a confissão de uma das partes. Houve acordo aqui entre as partes?
não há necessidade mais das testemunhas. Houve acordo, não há necessidade de perito, nada. Prova pericial consiste em exames, vistoria, avaliação. E aqui eu falo da presunção. Presunção quando negar-se a submeter, recusar-se a perícia médica. Ele não pode se aproveitar da sua recusa, então ele vai ser punido em relação à sua recusa. Ou seja, negou-se a fazer o exame médico, presume-se que ele não tem aquele problema. Negou-se a fazer o exame DNA, significa que ele é presumidamente o pai. Depoimento das partes, que elas podem fazer a confissão, e essa confissão gera uma presunção de veracidade e absoluta. Confessou, salvo se tenha vício. Algumas partes não estão obrigadas a depor sobre, por exemplo, crimes. Como assim? Vamos voltar ao caso da Lava Jato. Uma parte criminal e uma parte civil. Provas emprestadas. Se ele confessar no civil, aquele depoimento dele no civil pode ser utilizado lá no criminal, assim como o depoimento da criminal pode ser utilizado no civil. Então, eles não são obrigados, em decorrência disso, eles não estão obrigados a falar sobre situações que possam gerar uma confissão que traga um problema para ele lá na frente. Em relação ao depoimento das partes, não vale como confissão, quando existe uma fraude, dolo. Em relação a testemunha, os menores não serão ouvidos, via de regra, né? Salvo em algumas situações, casos famílias e a necessidade, presença de psicólogo, eles podem ser ouvidos, mas a regra é que não podem ser admitidos como testemunhas. Os parentes, os amigos, os suspeitos não serão ouvidos como testemunhas, mas como informantes. Cada fato, uma testemunha, no máximo 3 testemunhas para cada fato que queira se provar. Por quê? Porque no juízo existe um limite. De acordo com o artigo 357, no civil, no máximo são 10 testemunhas, enquanto que nos juizados o máximo é de até 3 testemunhas para parte. Para provar tudo, só 3 testemunhas nos juizados, lei dos juizados especiais. E no civil, até 10 testemunhas.